Chegou a hora do encontro especial. Amigos, convidados e ela. Está no ar uma revista completa. A partir desse momento, não tem assunto que não possa ser abordado. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Olá, eu sou Silvia Vinhas, está no ar o Conexão Capital. Estaremos conectados até às 8 da noite, compartilhando muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. Hoje vamos conversar com o psicólogo e escritor Alexander Bess. Boa noite. Boa noite, Silvia. Obrigado pela participação aqui no seu programa. Um abraço aqui para todo o pessoal da Rádio Capital e que você sempre faça esse programa Conexão Capital com essa simpatia e propriedade que você tem. Muito obrigada. Boa noite ao nosso sonoplasta Rosino. Estamos no ar. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Você já ouviu falar em síndrome do impostor? Essa pauta tem sido tema de algumas conversas internacionalmente falando, principalmente após a atriz Maisie Williams, que ficou conhecida por interpretar Arya Stark na famosa série Game of Thrones, ter comentado como ela lida com a síndrome em uma entrevista para a revista Glamour. Em 2019, Emma Watson, uma das estrelas de Harry Potter, declarou que se sente uma fraude. Anos antes, esse mesmo pensamento atormentava outra grande atriz de Hollywood, Kate Winslet. Reconhecidos profissionais de sucesso como Michelle Obama, Neil Armstrong, Maya Angelou e Tom Hanks são algumas das personalidades que já falaram abertamente sobre suas experiências relacionadas à síndrome do impostor, que acomete homens e mulheres igualmente. Você ficou curioso? Nosso convidado de hoje vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Fique ligado, estamos no ar. No ar, o encontro de todas as noites. Você e ela. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Muito bem, tem umas coisas assim, uns temas que me propõem, falam, nossa, você já ouviu falar em síndrome do impostor? Eu não, nem sabia, olha só, hein, sabe de síndrome de tudo, mas nunca tinha ouvido falar. Que coisa, hein? E olha que eu citei aqui exemplos de pessoas famosas, né? Porque deve ter muita gente que passa por isso. E as personalidades, né, colocando na mídia, dando entrevistas sobre isso. Então, realmente, é uma coisa que vem à tona. O que eu estou gostando do que está acontecendo, nós estamos vivendo uma época que as síndromes estão todas saindo, né? Assim como no início da pandemia, a natureza começou a reagir e todos os bichinhos, toda a natureza, tudo começou a sair, florescer, né? Colocar a cara para fora. As síndromes todas, antigamente, elas eram escondidas. Quem tinha alguma síndrome, muitas vezes, ficava num quarto fechado, era taxado de louco, era internado. Hoje não, hoje a gente debate as síndromes, principalmente por causa da pandemia. Hoje a gente fala de saúde mental, muita. Antigamente as pessoas eram chamadas de loucas, loucos, eram internados, levavam choque. Isso é um passado recente, gente. Hoje não, hoje a gente tem respeito pelas síndromes, a gente tem respeito pela ansiedade, pela depressão, a gente tem respeito por tudo, principalmente quando lida com saúde mental. Agora, a síndrome do impostor é uma coisa de personalidade. Então eu queria que vocês participassem aqui do nosso bate-papo. Nós estamos abrindo aí a nossa live, essa conexão, né, no nosso Conexão Capital. Eu quero que vocês passem a interagir aqui e perguntem e participem. Eu quero saber se você já ouviu falar, né? Assim como eu, que não tinha ouvido falar. Quero saber se você já ouviu falar em síndrome do impostor. Então, essa é a sua participação aqui. Você pode falar com a gente pelo WhatsApp 11 983 34 5777 e também pelas redes sociais. A plataforma Capital com você está no Facebook, Instagram e aqui pela live. E quem vai curtir a nossa live, vai conversar com vocês pela live é a nossa produtora Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Só lembrando, pessoal, quem for mandar mensagem pra gente, tanto no WhatsApp quanto na nossa live, coloca direitinho o nome de vocês, qual bairro vocês estão falando, ou qual cidade se vocês estiverem fora de São Paulo.
Muito bem, vamos à nossa entrevista do dia. Vamos lá. Entrevista do dia. Alexander Bess, né? Ele é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami. Você morou fora, Alexander? Morei. É? Morava lá em Miami? Morei lá. Especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Saudade, anos 2000, nossa. É. Temporada boa. Consultor em relacionamentos. Olha, antes de começar, já vou falar para ele voltar, porque aqui o Obrigado. pessoal adora, viu? Obrigado, Silvia. Nossa, o pessoal adora qualquer assunto relacionado a relacionamento, né? Ele escreveu o livro Inveja. Ó, que tema bom, hein? Nós não falamos, produtora Isabela, sobre inveja? Não, né? Esse é um tema bom. É um romance muito legal que passa na Califórnia. O Inimigo Oculto. Ele está sendo reescrito agora, ele vai ser relançado por uma outra editora e a gente está trabalhando para virar filme fora do Brasil. É mesmo? É porque eu usei o meu background de Califórnia quando eu tive a oportunidade de morar lá. E tudo que eu vivi na Califórnia, durante a época que eu passei na Califórnia, eu pude botar como cenário no livro. Então é um livro muito bacana. É uma história de romance. Eu estou refazendo algumas coisas. Né? Ele vai virar o quê? Série? Não, vai virar um filme fora do Brasil. Tá. Eu estou com um contrato pré-assinado pela Warner Bros. Americana. Uau, olha isso! Oh. Mas nos Estados Unidos funciona assim. Quando você faz um livro, independente do que for, você deixa esse livro para o estúdio ler. Eles assinam um contrato de pré-apreciação. Tá. Onde eles têm tantos meses para ler esse livro e falar se gostou, se não gostou, se vai rolar obra ou não. Tá. Mas é muito legal o livro. Eu acho que é um livro que tem uma história bem bacana. Eu estou mudando algumas coisas para deixar mais romantizado, para ter uma história de filme bem bacana, com um cenário bem bacana. Acho que vai ser um filme muito legal. Que legal. E tem também um outro livro que você escreveu, que é uma trilogia? O que era doce virou amargo? Esse também está sendo reescrito. Também tem um romance que também vai estar indo pelos mesmos meios. Né? Esse livro, eu estou desmembrando esse livro, então eu estou tirando toda a parte técnica desse livro, que eu mostro por que os casamentos não dão certo. Ele já está com outro título. Então eu estou saindo da minha editora, estou indo para uma outra editora. Tá? Então todas as minhas obras estão sendo passadas por uma releitura. Eu tenho 6 livros publicados e estou terminando o 7º agora, que é um livro de casamento. Casamento. Chama o título desse livro. É um livro. Bom tema, né? Todo mundo quer falar sobre isso, né? Esse livro chama Manual do Matrimônio, ou Manual Matrimonial, Manual do Matrimônio. Alexander, você tem um manual de casamento? É mais ou menos isso. Manual, Rosino? Nosso sonoplasta ficou interessado, né, Rosina? Mas obrigado pela introdução. Eu gosto de me considerar um estudante, é isso que eu sou. Eu acho que tem muito para aprender. A gente está sempre aprendendo, não né, tem Alexandre? como. É impressionante isso que você falou no começo. A pandemia, ela evidenciou uma série de coisas, né, que a gente não sabia e começou a reaprender. Inclusive, esse próprio vírus, ele muda todo dia. Ele se alterna todo dia. Então, a informação que você teve de manhã, à tarde já é outra. É verdade. Né? Nós estamos aprendendo com o vírus. Sim, exato. Não é? Conforme vai passando, você lembra o início da pandemia como foi, e agora, como a gente está vivenciando, tudo que está acontecendo na Europa, a 4ª onda. Sim. Né? Você viu que tem ondas. A Europa está entrando na 4ª onda. Esse vírus ele é muito inespecífico, Silvia. Então, assim, tem muito ainda para aprender sobre ele. O que eu posso te dizer a priori é que ele é um vírus atmosférico respiratório. Por isso nós usamos máscara, para não pegar esse vírus pela atmosfera. Então, por isso que ele inclusive, você viu uma notícia sobre isso, né? Saiu ontem nos Estados Unidos uma matéria que, pelo FDA americano, né, que é o órgão de saúde lá, acho que é tipo Anvisa aqui, aonde se provou que eles falam que o vírus ele realmente fica em suspensão no ar em até mesmo? 2 horas. Então, a partir do momento que alguém tosse ou espirra e as gotículas vão para o ar, né, esse vírus fica em suspensão durante 2 ou 3 horas. E aí, porque muita gente pega e não sabe, nossa, mas eu não tive contato com ninguém, mas andou na rua sem máscara. Sim. Então, por isso a obrigação da máscara, o álcool gel e acho que o álcool líquido também é importantíssimo. Só para avisar, gente, quando vocês olham aí a nossa live, aqui, tá todo mundo aqui já higienizado. Nosso estúdio aqui é super higienizado, com ozônio, todos os protocolos de segurança. As pessoas chegam até aqui de máscaras, depois a gente tira esse aqui, ó. Aqui a minha, ó a minha aqui, tá vendo? Todo mundo com máscara. Roxa, bonitinha. A gente Cada só dia eu tô tira com uma cor. aqui dentro e tem essa distância do convidado, tá? Então tá tudo certo. E até para falar, né, Claro. dessa
tranquilidade para falar, a gente ficar tira... confortável no programa, Isso. né? Muito bem. Vamos falar da síndrome do impostor? Vamos lá. Eu só falei de artista aqui, né? Você estudou a síndrome do impostor porque você morava lá? Os artistas todos de Hollywood Não. estão se sentindo uma fraude, é isso? Na realidade, assim, eu aprendi essa síndrome do impostor faz pouco tempo. Também por causa disso, das declarações pessoais. Eu também não tinha muito conhecimento dela, então eu fui estudar. A síndrome do impostor, na realidade, ela não tem nada a ver com você ser impostor ou você cometer uma fraude. Ela tem a ver com a sua personalidade interna e não com o mundo externo, não de você enganar alguém, de você ludibriar alguém. Ela se chama síndrome do impostor, né? Em inglês imposter syndrome. Por quê? Porque você se sente ineficiente, incapaz, mediante as suas ações, sejam ações acadêmicas, sejam ações profissionais, ou sejam ações da sua rotina comum. Por exemplo, dá para a gente exemplificar isso só para as pessoas entenderem? Vamos dizer, vai? uma arquiteta de renome. Tá. Ela foi contratada para fazer o teatro municipal. Nem existe, por isso que eu faço esse exemplo fictício. Tá. Então ela vai lá no centro de São Paulo e faz e reconstrói o Teatro Municipal de São Paulo, que é um belo local, inclusive. Uhum. Né? Quando ela terminar essa obra, e ela pode ter sido laureada, pode ter sido condecorada com vários prêmios de arquitetura, alguma coisa assim, ela não vai se sentir satisfeita. Por quê? Porque ela se sente uma fraude ela com ela mesma, mesmo ela tendo capacidade. A síndrome do impostor, ela não tolhe você da sua capacidade profissional. Pelo contrário, ela não é igual uma depressão que te deixa. Ela tem que ter elementos depressivos também, mas ela não deixa você tolhido em casa. Ou seja, você tem que fazer um projeto, uma obra, alguma coisa, ou até uma cirurgia. Você pode até ser uma médica e fazer uma brilhante cirurgia em alguém, seja famoso ou não, e a cirurgia foi um sucesso. Você foi lá e ganhou o Nobel de Medicina. Nossa, eu não mereço isso. Então, ela está muito ligada aos sentimentos de não valia que você tem de você mesmo e está muito relacionado à sua questão da autoestima. Da autoestima. Da autoestima, exatamente. Uma autoestima, mas é uma baixa estima que a mulher tem, né? Que a pessoa, ou que o homem tem, mas no nível mais profundo. Essa síndrome, de cada 100 pessoas que tem, 75 são mulheres. 75% são mulheres, né? Então 75 é mais ou menos esse o cálculo pela Associação Americana de Ansiedade. É que a mulher é mais insegura que o homem? Olha, eu acho a mulher mais forte. Você é expert em relacionamento. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou falar o número de pacientes que eu atendi, porque eu acho muito indelicado. Mas ao longo dos meus 20 e poucos anos de psicologia, eu atendi apenas 4 pacientes homens. A minha clínica inteira, o meu Mas estudo... a mulher gosta mais de colocar o sentimento para fora. Ela gosta de trabalhar sentimento. Eu sou um feminista, nato. Não, o homem eu gosto muito de homem feminino. Não é nem feminista, Entendi, é feminino. entendi o que É você aquele falou. homem que entende os nossos sentimentos. Exato, então eu acho que... Né? Porque o que acontece? Eu acho que, especialmente no mundo pós-pandêmico, o machismo já não cabe mais. Tá? Não cabe. Então, o respeito à mulher, ele tem que ser realmente a bola da vez. E a vida inteira, o meu objeto de estudo sempre foi o comportamento humano feminino. O que eu Ótimo. posso te garantir, assim, de tudo que eu estudei, eu entendo que a mulher seja muito mais forte que o homem, Sim. emocionalmente. Ela pode não ter a força física, mas ao mesmo tempo que ela é mais forte, ela tem um grau de sensibilidade maior. Sim. Né? Não que isso não impeça de outros homens serem sensíveis. Tem, mas é uma quantidade bem menor. Então, assim, o que a gente viu na síndrome, por ser uma síndrome mais realmente feminina, é porque a mulher lida mais diretamente com a emoção. Os homens são meio toscos mesmo, né? São meio brutalhões. Ele nem percebe se tem síndrome, alguma síndrome. Não, tá nem né? aí. E uma coisa assim... é muito difícil. A grande maioria, claro que tem exceções e está cheio, mas a grande maioria dos homens não liga muito para os aspectos psicológicos. Sim. Né? E a mulher liga, aquilo que você falou. Então a mulher vai na terapia, ela curte A falar. mulher gosta de DR. Exatamente, discutir a relação. Né? Homem odeia. Tem alguma mulher que não gosta de DR? Gente, a gente quer colocar o sentimento, a gente quer Isso. falar sobre o que a gente está sentindo. E às vezes, né, o homem, só de perceber que a mulher vai falar, vai fazer alguma DR, já some. Não, vai embora, vai pro jogo de futebol, vai Não é? fazer qualquer Não outra quer, coisa. é muito complicado para eles. Nos né? Estados Unidos hoje o DR ele está sendo mais orientado a que seja feito no consultório de psicologia. Até um mediador, né? Exato, porque tem muita discussão. É. Né? Eu mesmo já vivo a cadeira comigo atendendo o paciente. Assim, então é meio complicado.
Mas, assim, a síndrome do impostor, ela está relacionada mesmo realmente a autoestima, e ela tem que ter alguns elementos importantes. Então, ela tem que ter um pouquinho de depressão, tem que ter um pouquinho de ansiedade. Depressão. Ansiedade. Vamos lá, quais são os sintomas, fatores, né? tá. Para eu saber se, ou as pessoas que estão acompanhando aqui nosso programa, para identificar se tem ou não tem essa síndrome. Veja, Silvia, todos nós não temos obrigação de estar bem ao longo dos dias. Tá? Tem dia que nós não estaremos bem, mesmo que você tenha sido um dia importante para você. Na síndrome do impostor, esse não está bem, ou da impostora, né, ou no caso de mulher ou do homem, síndrome do impostor, esse não está bem, ele é mais prolongado. Então a pessoa sempre vai se sentir inútil. Mesmo por mais que ela faça, ela se sente inútil? Se sente, porque a síndrome do impostor não está relacionada ao aparelho cognitivo ou aparelho intelectual. Então ela não atrapalha o feitio artístico dessa pessoa. Então, a pessoa ela é bem sucedida. Exato. Ela pode, por exemplo, nós citamos aqui personalidades de Hollywood. Muito bem mencionado. A síndrome da impostora ou do impostor, né? Ela só vai dar em pessoas bem-sucedidas. Não precisa, você não precisa ser celebridade de Hollywood, mas você tem que ser uma pessoa bem-sucedida na sua carreira. Você pode ser uma arquiteta, uma médica, mesmo que você não faça mídia, mas que você seja reconhecida no seu meio de seja trabalho. Seja ele qual for, médico, dentista, advogado, não importa. No escritório, muitas vezes, né? Alguém tem grandes ideias. Isso, exato. Então, assim, a pessoa não vai estar depressiva e ela não vai estar tolhida. Então, a pressão da síndrome do impostor ou da impostora não é uma pressão externa igual a síndrome de burnout, que você fica cansado porque você trabalhou muito. E você tem uma cobrança, você está infeliz no seu trabalho. Não, a pessoa está feliz. Exato. Na síndrome da impostora, não. Você gosta de fazer aquilo que você faz, mas você não se sente capaz em merecer aquele prêmio. Então, é um sentimento de muita falta de valia pessoal, falta de estima mesmo, falta de reconhecimento próprio, e aí entra elementos de ansiedade, elementos de depressão e principalmente, né, a Isabela também atenta ali, e principalmente elementos de criação na primeira infância, onde consta deficiências por parte do pai ou parte da mãe, justamente pela falta da atenção. Então faltou muito motivação na infância, muita inspiração na infância. Quer dizer, você chegou em casa, você tirou um 10 na prova, e você leva para o seu pai e para sua mãe. Em função do trabalho... não fez mais que obrigação. Exato. Algumas pessoas menos insensíveis fazem isso. Né? Menos sensíveis, aliás. Outras pessoas não têm a capacidade de conseguir elogiar o trabalho da filha ou do filho. E é justamente isso. Ela cresce sem saber se aquilo que ela fez é genuíno. Exato. Ela cresce sem reconhecimento. Então, por isso que ela não consegue se reconhecer. Por falta do reconhecimento na infância, ela não consegue se reconhecer hoje no presente. Detalhe que essa síndrome ela não desenvolve na fase infantil. Ela só vai se desenvolver da infância para cima. Mas é uma consequência do que vivi na infância. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Aliás, quase tudo, né? Impressionante. Agora, sim, claro. A infância é muito importante. A infância é tudo. É onde você... Porque o caráter da pessoa, ele começa a se formar no exato momento da fecundação, no feto mesmo, tá? Da concepção, aliás, né? E vai terminar aos 8 anos de idade. Então, quando a criança atingir 9 anos de idade, a personalidade dessa criança instinto, personalidade, já está fechada. Tudo formado. Tudo que ela foi ser. Se ela vai ser de ruim ou de bom, já está formado ali. Tá? E o que acontece? Dependendo do problema, ele pode ser reversível. Essa síndrome é uma síndrome emocional. Psicológica e emocional. Então tem tratamento. Não é uma síndrome psiquiátrica. As síndromes psiquiátricas são diferentes. Não tem reversão. Tá? Então, tara sexual, por exemplo, não existe reversão. Né? Pedofilia não existe reversão. Não existe. Não existe. É mesmo? Não tem. Achei que a pessoa... Não, eu estou fazendo um livro sobre isso. Se curasse, não existe cura de pedofilia. O pedófilo vai ser sempre pedófilo. O resto da vida. Olha o resto só. da vida.
Mas eu não vou entrar no tema porque a gente vai... Não, outro dia, pelo amor de quando o livro Deus. estiver pronto, eu trago aqui, a gente... É que você falou uma informação Sim, claro. interessante. Agora, deixa eu só dar um dado aqui, olha. A síndrome do impostor, ela não é considerada pela OMS, como a Organização Mundial de Saúde, como transtorno psicológico. Por quê? Cada dia mais pessoas se identificam com a síndrome e precisa o quê para a OMS acordar e falar, olha, temos uma nova síndrome? Eu acho que é a mesma coisa que acontece com a síndrome de Estocolmo, né? Ah, mas a de Estocolmo já Também, não é? não, Não é também, reconhecida? Não, também não. Ixi. Também não. Então, na realidade, o porquê que a OMS entende isso, eu não saberia te dizer. Tá? Porque ela deve ter alguns outros critérios para identificar algumas coisas. Bom, a OMS está tentando se achar até agora, né? Com o vírus. Então, eu acho que tudo bem. tem outras questões. Sim, tem outras questões ali. Quando a gente fala em síndrome psicológica, é muito complicado, porque para você efetivar enquanto doença catalogada, aparecendo no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, com numeração, existe uma série de componentes. Porque, na realidade, a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor, ela nada mais é do que é uma baixa da estima mais aprofundada. Então, talvez por isso não tenha sido reconhecido como uma síndrome, uma patologia mesmo psicológica, igual a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo foi uma resposta que É só para explicar o que é síndrome de Estocolmo claro, aqui. Que a síndrome de Estocolmo é aquela quando a moça do Hearst Castle Se apaixona pelo Patrícia, sequestrador. se não me engano, se apaixona pelo sequestrador. É assim, a mulher foi sequestrada. Exato. Tá? E ela ficou tanto tempo com o sequestrador que acabou se apaixonando pelo próprio sequestrador. Então isso foi conhecido como síndrome de Estocolmo. Só para explicar. Isso. E aí essa reação, que é uma resposta emocional orgânica dela, tá? Foi dela essa resposta orgânica, para que ela pudesse ser preservada no cativeiro. Tá? Ela não casou com esse cara, ela casou com uma outra pessoa, mas assim ela entendeu que ela ficaria mais segura numa situação de perigo. Uma defesa dela. Exato. Por isso que não é. Por quê? Porque se você. Esse tipo de reação da síndrome de Estocolmo, você tem ali 20, 30 casos no mundo. Então não é suficiente para ser reconhecido como uma síndrome. No caso da síndrome do impostor, você tem mais gente, evidentemente, mas talvez o número de pessoas que têm a síndrome não seja suficientemente ainda necessário, o suficientemente para classificar, porque você tem certos padrões. Por quê? Porque a psicologia é uma ciência. Né? A psicologia é uma ciência. Mas você veja, a gente pode, como você tem síndrome da caverna, síndrome da... Várias síndromes. Né? Síndrome da... Enfim, tem tantas outras. Qual que era o nome daquela outra? Síndrome da Fear the Goat, medo de ir pra fora, síndrome da cabana, Fear of Going Out. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é conhecido. Porque aí é padronizado. Porque quanto mais gente tiver, exato, né? Exato. Mas aí pelo jeito então, a tal da síndrome do impostor mas o fato de você ter uma síndrome que não é catalogada, classificada pela ciência, não impede realmente a valia dessa síndrome. Porque ela tem, só que apenas precisaria de mais pessoas para competir. Exato. Só que aí entra o que você falou minutos atrás. Muitas pessoas não gostam de abrir seus problemas. Às vezes até mulheres mesmo. Os homens são mais fechados. A grande maioria das mulheres abre seus problemas, mas muita gente não gosta de se declarar. Não, e ter a coragem, por exemplo, Claro. no caso que eu achei bacana, esses artistas declararem, quer dizer, quando uma Kate Winslet fala assim, eu sou uma fraude. Uma ganhadora do Oscar. Eu sou uma fraude, quer dizer, eu não sou merecedora de tudo que eu estou vivenciando, desse prêmio que eu estou ganhando. Agora, quer dizer, ela não se aceita, ela não tem a segurança de falar, não, eu Exato. sou capaz. Porque a síndrome essa síndrome, o que acontece? Né? Da impostora, ela mexe muito com a sensação de intranquilidade, de insegurança e de insatisfação pessoal. Então, essa pessoa ela sempre vai se sentir fraude. vazia. Ela vai ter fragmentações, ela vai ter lacunas fragmentadas no seu aparelho mental, no seu aparelho emocional, que devem passar por processos de psicoterapia, de elevação da estima. Tá? Isso é importante para que essa autoestima possa realmente de novo ser ativada e, ao mesmo tempo, ela possa ser reinserida socialmente, ela com ela mesma. Não que ela não vá em festa, isso, aquilo. Pelo contrário. Ela aceitar que ela é capaz. Exato. Olha isso, gente, como é grave isso. É você aceitar que você é capaz. Muito boa a sua intervenção.
cobranças na infância, tipo, olha, você tirou 9, mas você tinha que ter tirado 10. Porque às vezes você vem de uma família... Tudo que eu faço, nada tá bom. Nada tá bom, exatamente. Então, pessoas que têm os pais muito perfeccionistas, muito pais rígidos, pais que cobram muito, essa síndrome... Podem desenvolver. Diferente dessas outras que a gente citou aqui, que são umas respostas orgânicas imediatas. Orgânicas do ponto de vista mental. A gente já tem uma conclusão aqui, olha. Pais que cobram muito dos seus filhos... tudo que você faz, nada tá bom, podem desenvolver essa síndrome. A gente vai falar daqui a pouco, logo depois do intervalo. Antes, nossa parcial, como é que está a participação da live? O pessoal que participa aqui toda noite no nosso programa são fiéis, viu? Que bom. Eles são fiéis. Bom, com uma dupla dessa, não tem como não ser. Obrigada. Bom, nossa pergunta de hoje é: você já ouviu falar em síndrome do impostor? 72% dos ouvintes disseram que não. Tá vendo? Me salvaram, porque eu achei que eu fosse a ignorante aqui. Não, por isso que tem. Provavelmente por isso que não é reconhecido, né? Ninguém sabe que tem, ninguém sabe que isso existe. Não, Claro. 70% nunca ouviu falar. Quer dizer, é uma coisa nova. Quando chegou pra mim, síndrome de impostor, como assim? Eu não lembro agora exatamente quando que ela saiu, mas ela é uma síndrome nova, não é? Uns 20 anos, alguma coisa assim. É que eu falei, tá cheio de síndrome agora, né? Tem muita. Daqui a pouco a gente volta. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital. Informações das eleições 2020 é aqui na Capital. A coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Marina Campos, alerta que é proibido levar equipamentos eletrônicos para a cabine de votação. É proibido por lei que o eleitor entre na cabine de votação portando máquina fotográfica, filmadora ou celular. O eleitor pode sair de sua casa usando o celular, mas ele não pode fazer uso do aparelho dentro da cabine de votação. Ele pode sofrer consequências judiciais referentes a esse descumprimento da norma. Eleições na Capital. Nosu, original em sua arquitetura, oferece pratos clássicos da gastronomia japonesa em releitura moderna e está entre os melhores pelo site TripAdvisor. A grande novidade é o Delivery Nosu. Acesse o link delivery.nosu.com.br ou baixe o aplicativo do restaurante Nosu e fazendo seu primeiro pedido com o cupom Nosu na Capital, ganhe 10% de desconto em seu primeiro pedido. Esperamos por você. Nosu, Maria Curupaiti, 414 Santana, 22835822. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Você também pode ouvir a Rádio Capital pelo computador no site capitalcomvocê.com.br ou no smartphone, tablet pelo aplicativo. Para baixar o aplicativo é só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer uma bolinha prata com C azul, você clica em baixar e pronto, é grátis. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta.
Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. A sua vida não pode ficar assim, sem cor, sem brilho. Por isso, prevenir não custa nada. Colorimos o seu mês para lembrar que a vida não pode ficar em preto e branco. A conscientização agora tem cor. O mês de outubro agora é rosa. Prevenir é marcar compromisso com o amor. Mulheres acima dos 21 anos devem fazer exame das mamas mensalmente. E acima dos 40 anos devem fazer a mamografia uma vez por ano. Outubro Rosa tem apoio da Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Estamos apresentando Conexão Capital com Silvia Vinhas. São 19 horas e 33 minutos, estamos de volta com as boas notícias. Na capital, Silvia Vinhas destaca: só boas notícias. A gente sempre pinça uma notícia aqui, uma notícia ali, trazendo coisas boas para vocês, né? Histórias boas, histórias de sucesso. Olha, o professor de Educação Física Fray Antônio Alfaro percebeu a dificuldade de muitas crianças mexicanas para conseguir internet para estudar. Por esse motivo, o professor criou a Combiteca. Em sua Kombi, ele leva o sinal de Wi-Fi gratuitamente até esses jovens, estacionando em ruas e praças, para que eles captem o sinal e consigam acessar o conteúdo das matérias. A ideia agora é aumentar ainda mais o alcance da Combiteca, indo também para comunidades rurais. O projeto é uma verdadeira lição de inclusão. Voltando aqui para o Brasil, trouxemos a notícia do Matheus Braga, um jovem de 17 anos, morador do estado de Rondônia. Filho de uma cozinheira desempregada, o estudante foi aprovado para uma bolsa de estudos na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que é considerada a 6ª melhor universidade do mundo. Com o objetivo de se tornar professor e contribuir com a qualidade do ensino nas escolas da rede pública de Rondônia, Matheus se inscreveu no concurso de bolsas da universidade e participou do processo seletivo, que pedia que cada candidato escrevesse uma redação totalmente em inglês com o tema O Melhor Matemático dos Últimos 100 Anos. Matheus aprende inglês desde criança por conta própria. E foi exatamente esse inglês que ele usou na redação. O resultado foi a aprovação com uma bolsa de 50% de desconto para um curso de verão de matemática na Universidade de Cambridge. Mas, para garantir a vaga, lógico, gente, ele não tinha dinheiro. Ele precisava do restante para ir para o curso. De origem simples, Matheus abriu então essa famosa vaquinha que tem na internet, vaquinha online, para tentar custear os estudos dele no Reino Unido. E, olha só, ele já avisou que conseguiu a quantia certa e vai para o Reino Unido estudar. Você vê quando quer, né? Sozinho, lá de Rondônia. Muitas vezes aparece alguma coisa e fala, não é para mim. Olha só, você se fraudar, né? Não, eu não tenho capacidade. Eu tô aqui em Rondônia, eu não tenho capacidade para isso. Imagina, vou estudar em Cambridge. Eu, com meu inglês macarrônico, que eu aprendi sozinho, de repente tem que fazer uma redação. Ele foi lá, ele fez a redação. Quer dizer, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia, né? Para fazer as coisas. Muito bem, curiosidades. Curiosidades. Olha, essa minha produtora, Isabela, vai buscar cada curiosidade. Ela vai ver que acho até que o Alexander nunca ouviu falar nisso. Vamos ver. Você já olhou para uma mancha ou algum objeto e associou essa forma a um rosto? Esse fenômeno psicológico se chama pareidolia. Tá vendo? Você veio com o síndrome do impostor, eu jogo pra você a pareidolia. 10-0 pra Isabela. É conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou até de animais em objetos, sombras, formações de luzes e qualquer outro estímulo visual. Um exemplo de pareidolia é quando você vê uma nuvem no céu e acha que ela lembra um formato de algum animal. Sabe quando você olha pro céu e fala, nossa, parece um gatinho. Sim.
Lembra, Rosina, aquele dia que você chegou e falou que tinha visto uma nuvem diferente, que achou que era um cachorrinho, não é? Então, isso chama pareidolia. Muito bem. Isso pode ser de ordem geralmente neurológica, oftálmica, né? Hã? Né? É, por isso que a gente não conhece. Bom, a gente está conversando aqui sobre síndrome do impostor e tem gente que está começando uma agora. explicaçãozinha, Dá né? uma geral aqui. A nossa ouvinte, a Cláudia. A Cláudia. Cláudia Madre, né? Então vai para a Cláudia. Então, Cláudia, a síndrome do impostor é uma síndrome de origem psicológica, de origem emocional, né? Que de impostor não tem nada, tá? Não é que a pessoa frauda alguém, não é que a pessoa vai enganar alguém. Não, ao contrário. Na realidade, é ela com ela mesma. É ela que se sente impostora mediante algum prêmio ou algum sucesso que ela conseguiu, ou mediante algum feitio. Seja esse acadêmico, seja profissional, seja rotineiro, enfim. Agora, o interessante é que a pessoa precisa realmente fazer alguma coisa, entendeu, Silvia? E até a Isabela também. A pessoa tem que fazer alguma coisa importante, quer dizer, ela tem que realmente, não é você chegar aí num supermercado e não é nada disso. Mas você tem que fazer alguma coisa realmente importante na sua área. Você não precisa ser uma celebridade de Hollywood ou qualquer outro lugar, mas você tem que fazer esse feitio, né? E aí, a partir do momento que você recebe o prêmio, e você não se sente digna exatamente daquele prêmio. Você não se sente merecedora daquele prêmio. Você se sente uma impostora com você mesma. Na síndrome do impostor, a pessoa geralmente tem uma competência técnica bem estabelecida, mas ela atribui o sucesso a outros fatores. Quer dizer, esse sucesso não é dela. Esse sucesso é sorte, foi oportunidade. Exato. Quer dizer, nunca o sucesso é dela, Isso, há uma ação de projeção, né? Então, por exemplo, ganhou o Oscar, maravilha. Só que um filme não é composto por uma pessoa. Um filme é composto por 300, 400 pessoas, né? Então, foi o figurinista, ou foi o sonoplastista, ou foi o sonoplasta, né? Ou foi a maquiadora, quer dizer, alguém que ajudou, deu uma dica para ela e ela conseguiu. Então, ela não consegue se reconhecer como a principal autora do sucesso. Tá. Claro, porque é importante, mesmo que tenha outras pessoas envolvidas, mas é sempre uma pessoa que vai se destacar. Então ela não consegue enxergar esse destaque. E mesmo que esse destaque seja um destaque reconhecido mundialmente através de prêmios internacionais, ela realmente não vai se sentir satisfeita. Por causa do quê? Da baixa estima. Que essa baixa autoestima, Exato. baixa estima começa baixa na autoestima, né? infância, gente. Na infância. Presta atenção nos seus filhos. Agora, por onde começa? Vamos dizer, qual é o gatilho para saber que momento que já que não é na infância, em que momento acontece algum gatilho para essa pessoa realizar que está com um problema? Tá. O gatilho sempre vai acontecer mediante alguma tarefa diferenciada dela. Então, na escola, ela foi a número 10. Desculpa, foi a número 1 da sala porque só tirava 10. Tá? Então, ela termina o colegial. Por quê? Porque 90%, tá? Quando você, tirando depressão infantil e outras, eu não vou nem entrar aqui, não tem outras questões psicológicas mais, a grande maioria das nossas sintomatologias psicológicas começam na adolescência. Tá? Então, quer dizer, na infância forma. Implementada, Exato, se forma. Exato. E começa a aparecer, tudo que deu errado na infância começa a aparecer na adolescência, é isso? Exato. Acho que vale a pena aqui um parênteses só para a gente entender. Em psicologia, existe apenas 3 classificações mentais. Neurose, psicose e perversão. Neurose, psicose e perversão. A neurose somos todos nós, é um entendido como normal. Então, essa síndrome da impostora é totalmente neurótica, é legal, porque é uma coisa neurótica, não é uma síndrome psiquiátrica ou uma síndrome psicológica. Existem algumas questões neuróticas que realmente são mais profundas, que eu não vou entrar aqui, porque a gente vai fugir do tema. Mas existem algumas síndromes de ordem neurótica que realmente são mais importantes e acometem realmente o trato psicológico da pessoa, diferente dessa síndrome que está mais ligada ao trato da emoção, ao trato mais do aparelho psicoemocional. Quando você fala em psicose, são todas as questões psiquiátricas, sociopatia, psicopatia, a própria psicose, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e por aí vai. Tudo isso não tem cura, porque faz parte do aparelho mental. Não tem cura. Não. Todas as síndromes psiquiátricas não existe cura. Podem existir algumas leves controle com fortes medicações, tá? Como antipsicóticos, transtornos de humor e etc, etc, etc.
mas são síndromes e dependendo do tipo da síndrome, a internação. Tá. E tudo que, quando a gente fala em perversão, é sexualidade. Tudo a perversão nada mais é do que a psicose com requintes de sexualidade e também não tem cura. Quem são mais propensos à perversão? Todos os serial killers do mundo, todos, sem exceção. Ted Bundy, Joanne Gacy, o BTK, o assassino do Green River, todos esses caras, tá? BTK é Born, Torture, Kill. Mate, torture, né? Uhum. É um grau mais elevado. Tá. Burn, torture e kill. Queime, mate e... É o nome do... Porque era o MO dele. Então ele matava, queimava e torturava. Todos esses serial killers do mundo, Ted Bundy, todos eles, né? Todos eles tinham requintes de sexualidade. Todos. É diferente da síndrome dessa síndrome que a gente está falando aqui. Essa síndrome se encaixa em alguma coisa ou não? Neurose, que é uma coisa boa. Neurose. Que é uma coisa boa. Quer dizer que neurose é uma coisa boa. Claro. Olha, aprendemos alguma coisa. Neurose ansiedade, é bom. Ansiedade, tensão, tem angústia. Cura. 90% das neuroses tem. 90% tem, então é uma coisa boa. Agora, o gatilho é justamente esse que você falou. O gatilho é quando você começa a se destacar ou numa atividade de ginástica olímpica na escola, ou na natação, ou no esporte da escola, ou nas notas. E aí você fala, nossa, mas eu tirei 10. Mãe, tá aqui, eu tirei 10. Né? Você chega em casa, a mãe pode até elogiar, mas pela deficiência da infância, já não adianta mais. Entende? Agora, tem o que eu entendi aqui, que é uma autossabotagem. Então é o seguinte, exato. Por medo de falhar, a pessoa adota posturas e atitudes que acabam em uma decepção que ela tenta evitar. Na realidade... Ela tenta evitar essa decepção que ela pode ter, não, é isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte, quando você tem a síndrome da impostora, você até faz a ação. Você até faz. Mas pela cobrança que você teve lá atrás, aí que entra a questão da falha. Então ela dá o máximo dela. Ela realmente se aplica no feitio da obra, seja essa obra qual for, mas porque você foi muito cobrado lá na sua infância, você foi muito martirizado ou estigmatizado, porque tem famílias que realmente não dão o devido valor à criança, ou porque não pode, ou porque não tem capacidade, ou porque não sabe dar sentimento. Tem família que vai lá, compra um brinquedinho para a criança e acha que está dando carinho. Não é bem assim que funciona. Né? Eu acho presente importante nas datas, não em dias aleatórios. Tem um outro lado também, né? Quer dizer, tem gente que faz tudo ao contrário. Tem pais, no caso, que não elogiam, você não faz mais que obrigação, enfim. Agora tem pais também que dão tudo. Aí desenvolve outra coisa. Aí o que acontece é o seguinte. É uma super. A gente vai fugir um pouco do tema, mas aí você vai estar lidando, você vai estar adicionando àquela criança o elemento de ela não saber sair da frustração. Ela não vai entender um não. Porque se seu pai não fala um não, a vida fala. Ah, sim. Tá? Então é isso que acontece, no que você citou. Agora, já existem tratamentos ou remédios em desenvolvimento para existe uma forma de tratamento dessa síndrome? A pessoa fica muito irrequieta porque ela não se sente bem com ela mesma. Então, para diminuir essa inquietação, um ansiolítico, que é o famoso tarja preta, tá? E se ela tiver, mas aí é o psicólogo ou o psiquiatra que vai diagnosticar isso. Então tem que procurar. É só esses dois especialistas que estão habilitados a tratar. Então, como é que a pessoa identifica mesmo? Só para a gente relembrar. Pelo componente da não-valia pessoal e da frustração pessoal prolongado. Mas isso não tem nada a ver com, por exemplo, eu sou uma pessoa insegura. Tá. Como que eu sou? Estou dando um exemplo, gente. Tá. Eu sou insegura. Eu faço alguma coisa, mas a gente nunca acha que a gente está bem. Né? Puxa, eu ganhei um prêmio. Que bom, ganhei um prêmio. Em que momento que isso pode ser uma síndrome? Só que você reconheceu que você ganhou o prêmio. A outra pessoa não reconhece que ela ganhou, porque ela era merecedora do prêmio. Ela fala, ela verbaliza, eu não sou merecedora. Sim, ela verbaliza. Porque eu não fiz por merecer. Ela verbaliza porque é uma ordem que ela recebeu do cérebro dela, essa verbalização. Tá. Então, é bem isso. O tratamento, então, como é que a gente faz? O tratamento psicoterápico, sessões de terapia, dependendo do tipo tudo em psicologia, Silvia, tudo, e aos seus ouvintes, telespectadores, tudo em psicologia é dividido em níveis, leve, moderado e severo. Todas as síndromes, todas as afecções mentais, psicológicas e até psiquiátricas também, tá?
tudo é dividido em classificações leve, moderada e severa. Quando você tem coisas muito leves, às vezes passa despercebido. Agora, quando é um pouco mais moderado, e pessoas que têm um pouco mais de percepção começam a sentir que alguma coisa está errada. De alguma maneira, os pacientes psicológicos ou pacientes psiquiátricos, dependendo do tipo da manifestação que a pessoa tenha, ela vai sentir que ela não está bem. E é este não sentir que está bem que vai se autodenunciar. Nossa, eu preciso procurar um profissional. Eu não estou bem. Aí ela vai relatar os problemas que ela tem e o psiquiatra ou a psicóloga ou o psicólogo vão identificar o que ela tem e aí conduzir qual é o melhor tratamento. Né? Agora, a pessoa que tem a síndrome do impostor, que identifica isso, isso pode ser o início de outras síndromes, de desenvolver outras coisas? Na realidade, o que acontece? Quando você se sente muito mal com você mesma, você vai minando a sua resistência orgânica. Tá? Então, assim, uma pessoa que fica muito para baixo, porque essa síndrome você fica para baixo, ela tem elementos de depressão. Então, se você já tem uma tendência depressiva, porque veja, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa que não é desenvolvido. Tá? Então, isso até organicamente acontece isso. Você tira um monte de exame de sangue e tem ali nível de detecção 0,5, aparece uma pessoa 0,01. Você tem alguma coisa, mas não se desenvolve. Maravilha. Então, na todo mundo tem mesmo, um pouquinho, tá? Todo mundo pode ter um pouquinho de alguma coisa. Um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de tudo. Pode tá. ser. Mas uma coisa muito mínima que não vai se desenvolver. Dependência. Né? Sim, exato. Para o transtorno em si. E aí o que acontece? Quando a pessoa é portadora dessas síndromes, se ela já tem uma tendência depressiva, essa depressão vai ser aumentada. Aumenta porque ela vai ficar para baixo. Nossa, eu fiz, mas eu não consigo fazer. Quando a depressão aumentar muito, aí ela mesma vai saber que ela não só de não se reconhecer, ela não vai conseguir fazer uma coisa. Não vou conseguir bater esse martelo aqui. Porque a depressão tira a sua vontade de fazer as coisas. É aí que vai entrar o antidepressivo, para controlar essa depressão, melhorar essa depressão e ela voltar ao estágio inicial. Quer dizer que a pessoa que tem essa síndrome do impostor, ela realiza que ela tem isso pode se transformar em depressão. Tem que tomar cuidado. Porque não é só aquele momento que ela não se reconhece, que ela mesmo se autossabota. Ela também, isso ela tem que cuidar, porque pode desenvolver por outras coisas. A pessoa que já é depressiva, ela não vai se autossabotar. Porque ela não vai ter nem vontade de fazer... Nem força, né? Não. Ela não vai ter nem força, nem empenho de fazer alguma coisa, tá? Então é diferente. Agora, essa síndrome ela pode evocar também outros transtornos de ansiedade, justamente por causa dessa insatisfação. A frustração vai ser exponencialmente aumentada, né? E quando você tem uma frustração aumentada, você tem vários outros transtornos mentais aí que acompanham esse aumento da frustração, né? E você vai poder ali ter altas cobranças maiores e você vai poder também estar mais suscetíveis a ter doenças orgânicas, porque a sua resistência orgânica vai estar muito baixa por causa da cobrança que vem da síndrome. Então, assim, algumas síndromes mentais, não todas, mas algumas síndromes mentais, elas mexem no físico, tá? Você tem muitas origens de doenças orgânicas que começaram na cabeça, né? Então é importante, mas o grande sinal de alerta aí da síndrome é essa sensação de ela não estar bem e vai ser um bem mais perene. Esse não estar bem vai ser mais perene, vai ser mais constante, vai ser mais prolongado e aí ela vai ter que procurar uma ajuda especializada. Você disse que desenvolve no adolescente, né? Ela se forma na infância e se desenvolve no adolescente. Pode se desenvolver na fase da adolescência ou na fase adulta. Cada pessoa tem uma resposta e agora pode não se desenvolver também. Mas aí, por exemplo, os pais... hoje em dia é difícil, né, você se comunicar com os jovens, eles têm a vida própria deles, e às vezes a gente entra numa rotina, claro que na pandemia não, mas normalmente a gente tem uma rotina que não presta muita atenção. Qual o conselho que você dá para os pais, para eles ficarem atentos, ou mesmo, no caso, para os adultos, você tem um relacionamento com alguém, você conhece, ou então seu marido, ou sua esposa, sua namorada, como é que que tipo de conselho você dá para a gente ficar mais atento, que a pessoa pode dar dicas de que está sofrendo isso? Bom, todas as síndromes psicológicas, as principais sintomatologias revelam alterações comportamentais. Então, essas alterações comportamentais é que vão ser colaboradores da denúncia, entendeu? Então, por exemplo, se ela
Se ela levantava cedo e era disposta a ir para o trabalho ou para a escola às 7 da manhã, ela já não tem mais essa disposição. Então, se ela era uma pessoa alegre, ela pode ficar triste. Então, sempre é entender o oposto daquilo que a criança Prestar atenção ou o nos adolescente, sinais, né? aquilo que a criança ou o adolescente era, né? Tá. Ou até o adulto talvez era. Quando essas mudanças acontecem, você começa a agir antagonicamente, ou seja, ao contrário daquilo que você era. Tá. Né? Autoisolamento é muito importante. Isso é fundamental para muitas doenças psicológicas, inclusive para a própria síndrome do impostor. Exato. Tá. Por quê? Porque a pessoa se autoisola. Entendi. Às vezes ela precisa, né? É muito importante, até usando uma terminologia atual do que a gente está vivendo aqui, todos nós não estamos fazendo isolamento social. Todos nós estamos fazendo distanciamento social. Uhum. Você pode até fazer um isolamento social dentro do distanciamento social. Sim. E agora uma outra palavra Bem médica colocado. nova que saiu, que eu acho que é importante por causa da época que a gente está vivendo, é o distanciamento físico. O que é isso? O distanciamento físico é quando agora é nesse momento de flexibilização que nós estamos. Para você fazer as suas coisas, correio, shopping, sei lá o quê, e ficar afastado da pessoa. No Sim. distanciamento social, ele funcionava só no começo da pandemia. É. Ou até para algumas pessoas ainda que têm grupo de risco. Agora é Tá? distanciamento E o físico. isolamento social é só quando você está doente. E o isolamento social, ele funciona para a psicologia como delator de alguma síndrome mais grave, mesmo em épocas não pandêmicas. Porque todos os psicopatas se auto-isolaram no mundo, todos, sem exceção. Não teve um que não se auto-isolava. Todas as pessoas tímidas, depressivas, de caráter intrínseco, né, que tem fobia social, se auto-isolam. Então isso é importante. E algumas pessoas que não se isolavam, tá? Não se isolavam, começam a se isolar e sendo denunciadas. Esse isolamento é uma autodenúncia. Como a própria síndrome do impostor, que mostra também isso. Porque quando a pessoa. O que vai acontecer na síndrome do impostor? Um outro dado de denúncia dela mesma, ela vai começar a reclamar. Nossa, Silvia, eu fiz isso aqui, mas não ficou legal. Só que ela não reclamava antes. Ela fazia sem reclamar. E você viu que, nossa, mas isso aqui tá 10. Aí veio, sei lá, veio o Leonardo da Vinci aqui e te deu nota 10, por exemplo. Mas ela mesma não se sente capaz daquilo. Ela não gosta daquilo. Não. Né? E ela vai botar a melhor roupa para ir numa festa, e pode ser uma roupa muito boa, independente da marca, porque às vezes não é a marca que faz a roupa ser boa, né? E ela não vai. Ela tá a mulher mais bonita da festa, trocou penteado. Mas ela não vai se sentir. Não é só no trato do feitio, é no trato do se sentir também. Às vezes ela não é nenhuma. Ela não tem nenhum dom manual, mas ela é uma pessoa que vive da beleza, tá? Então ela nunca vai se achar bonita o suficiente. Nossa, mas eu ganhei concurso de Miss, mas eu não era assim. Eu não era assim tão bonita, quer dizer. A Marilyn Monroe se suicidou, né? Sim, exato. Não se achava bonita não sei o se ela suficiente. não sei se ela tinha essa síndrome. Mas uma mulher linda daquela, não se achar capaz de nada. Foi um ícone, né? É porque, exatamente, é porque a autoestima, a baixa da autoestima é muito complicada na mulher, né? Então pega bastante ali. E tem que ver o porquê. É como eu te disse, a mulher, eu entendo que a mulher seja muito mais forte que o homem, emocionalmente e psicologicamente. A mulher está preparada para uma série de coisas na vida, né? Tanto é que você vê que casais que morrem, o cara morre, a mulher fica. Se acontece ao contrário, o cara morre no dia seguinte. Como diz a minha mãe, nunca vi uma viúva não remoçar. Dê um beijo na sua mãe, tá certíssimo. Olha, eu nunca vi uma viúva não remoçar. Ei, dona Cristina, gente, nós estamos terminando o nosso programa. Doutor, muito obrigado. Nossa, que pena. Muito obrigado. Volta, porque tem muito conteúdo pra gente conversar, tá? Sobre os seus livros. Obrigado. E nós estamos Silvia. aqui à disposição, Olha, tá bom? Um beijo a você, um beijo a toda a produção da Capital, um beijo a Isabela. Parabéns pela dupla, capacitadas, belas, né, inteligentes, acho que isso é importante. E é bom a gente falar um pouco para que as pessoas possam realmente né, porque a síndrome tem tratamento. E é um tratamento, porque é uma síndrome emocional, ela é psicoemocional. Então ela não é uma síndrome enraizada no trato psicológico, como a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma síndrome totalmente psicológica, não psiquiátrica. Uhum. Mas tem cura também. Mas é um tratamento mais difícil. Essa síndrome, você fazendo ali, tratando da estima, ela é totalmente recuperada. Então isso é muito bom. Que bom. A não ser que você teve uma infância de maus tratos, de chicotes, de surras, aí a gente vai entrar em outro departamento. Mas eu acho que é importante para levar a palavra para o seu ouvinte, para o seu telespectador, né? E realmente, qual que é a dica que eu deixo?
assuma o que você é. Sempre tenha prazer naquilo que você faz. Seja um pequeno ato ou seja um ato grandioso. O importante é você curtir o momento, aproveitando aquilo que você está fazendo e dando valor àquilo que você fez. Porque aquilo que você falou do rapaz aqui conseguiu. Nós sabemos como é difícil conseguir as coisas na vida. Independente de ser materiais ousado. ou não. Exatamente. É isso aí. Tá bom. Isabela, terminando aí o programa. O resultado da nossa parcial de hoje, inclusive, mostra a importância desse tema, de falar sobre esse tema. 75% dos ouvintes nunca ouviram falar em síndrome do impostor. Muito bem. Mais alguma consideração? Não, na verdade, só um comentário aqui que a gente acabou de receber na nossa live. A Marta acabou de colocar aqui. Que pena que terminou. Olha, mas deixa eu te falar uma beijo coisa. pra Marta. Marta, fica à disposição, tá? Essa live, esse programa fica à disposição para vocês assistirem a hora que vocês quiserem aqui na nossa rede Posso social. falar um dado importante? Sim. Nessa pandemia, pelas questões profissionais que todos nós estamos perdendo colocações de profissionais, estamos perdendo os nossos empregos, e aquelas pessoas que já trabalhavam, mas que não se sentiam aptas ao seu cargo, ou ao seu feitio, ou a conclusão da sua tarefa, e se perdeu o emprego nesta pandemia, por causa da pandemia, e se ela tivesse a síndrome do impostor, ela vai se sentir muito pior. Com certeza. Muito bem, infelizmente não tenho mais tempo. Rosino, nosso sonoplasta, muito obrigada, gente. Amanhã às 19 horas estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tchau, até amanhã.